Pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso desafio OAB, para você aí que está agarrado na OAB e, se Deus quiser, consiga aí a aprovação com as questões que a gente separou. O Desafio OAB é um projeto extremamente interessante do espaço jurídico, onde a gente, na qualidade de professores, no meu caso, Direito Processual Civil, selecionamos algumas questões, algumas dicas para que você consiga, se Deus quiser, a aprovação. Nosso objetivo aqui é esse. E o meu nome, Ival, e a gente aí vai estar trabalhando durante um certo periodinho de tempo para que você possa, diante da seleção de questões que foram feitas, se Deus quiser conseguir a aprovação. Então, primeiro recado, senhores, boa sorte, beleza? Que você que se dedicou, que você que está aí na batalha, que está nessa correria toda para ser aprovado, tomara que você consiga, sem dúvida nenhuma, o seu objetivo e que a gente seja aqui iluminado para que a gente possa realmente transmitir o melhor conteúdo e, mais do que isso, que a gente consiga transmitir o conteúdo que seja realmente cobrável dos senhores aí, é o nosso objetivo. Vamos junto, beleza. Senhores, sem perda de tempo, porque a gente tem que aproveitar e otimizar o máximo possível, vamos lá, vamos trabalhar já a primeira questão que a gente pode estar desenvolvendo com os senhores aqui. Observa o que é que a gente selecionou para os senhores. Questões da FGV, essa de uma prova de 2010, que vai falar a respeito de competência. Me fala o enunciado que a incompetência do juízo, tal como prevista no CPC, pode assumir duas feições. E quais seriam, consequentemente, essas feições? Bom, vamos lá. De acordo com a natureza do vício e ainda com as consequências advindas de tal reconhecimento. A gente sabe que no direito processual civil, essa incompetência, observa como a questão continua, é dividida em absoluta e relativa, tanto que continua a assertiva dizendo que o Código trata então da incompetência absoluta e da relativa. A respeito dessas modalidades de incompetência, assinale a afirmativa correta. Vamos nós, senhores, para a próxima, na verdade, para as assertivas agora, apresentadas pela gente. Um momentinho, observa as assertivas dessa questão. Vamos lá. Letra A. A incompetência relativa pode ser alegada a qualquer tempo. Letra B. A incompetência relativa sempre pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Letra C. A incompetência absoluta gera nulidade de todos os atos praticados no processo até o seu reconhecimento. E, por fim, letra D, dizendo que a incompetência absoluta é alegada como preliminar da contestação por petição nos autos. Senhores, vamos concentrar, na verdade, a nossa visualização aqui nessa assertiva A. A incompetência dita relativa pode ser alegada a qualquer tempo. Nitidamente, o que a gente aqui encontra, senhores, é uma assertiva falsa. Nessa distinção entre incompetência, incompetência dita absoluta e incompetência dita relativa, quando a gente fala em incompetência absoluta, nós estamos diante de matéria de ordem pública. E matéria processual de ordem pública, sem dúvida nenhuma, pode ser alegada, pode ser discutida a qualquer momento. Lidando, entretanto, com incompetência dita relativa, o que nós temos é primazia de interesse privado. Portanto, sendo uma incompetência meramente relativa, não há que ser lícito ser arguída a qualquer tempo. O réu deverá, sabemos disso, até o prazo da contestação, até o prazo da defesa, aí sim, consequentemente, arguir a incompetência relativa, voltando então à assertiva A, não pode ser do gabarito, porque a incompetência relativa pode ser alegada a qualquer tempo, assertiva falsa. Letra B. A incompetência relativa sempre pode ser conhecida de ofício pelo juiz. O que eu achei muito interessante nessa questão, e por isso que ela foi separada, é essa expressão aqui, senhores, o sempre. A incompetência relativa pode sempre ser conhecida de ofício pelo juiz, ou, tem jeito não, assertiva falsa.
Quando a gente fala a respeito da incompetência absoluta, ela, incompetência absoluta, pode sim ser conhecida de ofício pelo magistrado ou, claro, arguída pela parte. Já a incompetência dita relativa há de ser arguída pelo cidadão réu, não é por qualquer das partes, como me fala o artigo 304 do Código de Processo Civil. Depois eu queria que você aí em casa, com carinho, tivesse uma atenção tanto ao artigo 304 quanto ao artigo 305 do Código de Processo Civil, verificando justamente um certo equívoco da lei ao afirmar que quaisquer das partes poderão arguir a incompetência relativa. Senhores, atenção nesses artigos 304 e 305 do Código de Processo Civil. Nitidamente esses artigos carregam uma deficiência. Ao réu, sim, é lícito arguir a incompetência relativa. Ao autor, não. Nitidamente aqui, voltando à questão, para a gente poder focalizar ela novamente, a incompetência relativa sempre pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Senhores, claro que não. A incompetência absoluta é conhecida de ofício. A incompetência dita relativa há de ser arguída pela parte, nitidamente pelo réu, para que aí sim o juiz possa conhecer dessa matéria, conhecer da incompetência dita relativa. Só que vale uma advertência, vale uma dica para você aí que está nessa batalha com a gente no Desafio OAB. Qual é a dica, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é a forma como essa assertiva foi lançada. Ela foi lançada com a expressão sempre. Nós tivemos uma última grande reforma no Código de Processo Civil, ali nos anos 2005, 2006. E muitas coisas foram alteradas dentro da lei processual. Entre elas, uma que eu quero destacar com os senhores é o parágrafo único do artigo 112 do Código de Processo Civil. Ele, artigo 112, no seu parágrafo único, redação mais atual, redação da última grande etapa de reforma do Código de Processo Civil, me acompanha aí, fala textualmente que pode o juiz conhecer de ofício, quase textualmente, na verdade, pode o magistrado conhecer, na verdade, de ofício, de cláusula abusiva em contrato de adesão. Qual cláusula? Cláusula de eleição de foro. Reconhecendo essa abusividade de ofício e também, consequentemente, de ofício, determinando a remessa dos autos ao juízo do domicílio do réu. Tem sido interpretado pela nossa atual doutrina e jurisprudência, tem sido, na verdade, interpretado esse parágrafo único do 112 como, senhores, como uma situação excepcionalíssima. Qual a situação excepcionalíssima? Do juiz conhecer de ofício de uma incompetência relativa. Desde que a gente tenha uma cláusula em contrato de adesão, cláusula de eleição de foro, e essa cláusula seja consequentemente tida como cláusula abusiva, de ofício ele, juiz, determina a remessa dos autos ao domicílio do réu. Portanto, voltando à questão, observa para a gente, por favor. A incompetência relativa sempre pode ser conhecida de ofício pelo magistrado? Não. Há até a exceção do 112, parágrafo único, mas o sempre torna nitidamente essa assertiva, também assertiva, falsa. Letra C, senhores. A incompetência absoluta gera a nulidade de todos. Gera a nulidade de todos os atos praticados no processo até o seu reconhecimento. O artigo 113 do Código de Processo Civil vai afirmar para a gente que apenas os atos decisórios de um juiz absolutamente incompetente hão de ser vistos, hão de ser tidos como atos nulos. Então, nem todo ato do juiz há de ser considerado nulo diante de uma situação de reconhecimento de uma incompetência absoluta. Os atos que hão de ser reconhecidos como nulos, senhores, são apenas os atos decisórios, ou seja,
decisão interlocutória e sentença, mantendo-se como válidos todas as decisões interlocutórias que tenham sido, consequentemente, proferidas por esse magistrado que teve ali a sua incompetência absoluta reconhecida. Pegamos? Então, a questão, a assertiva, essa C, ao afirmar que a incompetência absoluta gera nulidade de todos os atos praticados no processo até o seu reconhecimento, não é a assertiva do gabarito em razão de todos, como a gente está aqui evidenciando. E por fim, letra D é a que sobrou para a gente para a gabaritação. A incompetência absoluta é alegada como preliminar da contestação ou por petição nos autos. Quando a gente pensa no réu alegando a incompetência relativa, o artigo 301 do Código de Processo Civil, no seu segundo inciso, dá a ele, réu, o permissivo para, em preliminar de contestação, alegar a incompetência absoluta. Beleza? Mas pode ser, claro, que ele, réu, não tenha percebido dessa incompetência absoluta. Pode ser que ele, réu, ao apresentar contestação, não argua essa incompetência do juízo. Razão pela qual, senhores, ele poderia arguir enquanto réu após a contestação? Quando a gente fala em incompetência absoluta, é matéria que pode ser ventilada no processo, é matéria que pode ser arguída ou mesmo conhecida de ofício a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Portanto, é lícito sim ao réu arguir a incompetência absoluta em outro momento. Claro que ele terá uma penalidade, artigo 113, parágrafo 1º, artigo 113, parágrafo 1º, de responder integralmente pelas custas, por não ter ali apresentado essa manifestação no primeiro momento que lhe competia falar nos autos, que é a figura da contestação. Mas se eventualmente ele não apresenta na contestação esse argumento, senhores, se ele não apresenta na contestação em preliminar a arguição da incompetência absoluta, ele poderá fazer a qualquer momento do processo, por simples petição nos autos. Razão pela qual podemos gabaritar. Letra D. A incompetência absoluta é alegada como preliminar da contestação por petição nos autos. Matamos, consequentemente, senhores, essa assertiva número 1, essa questão número 1. Vamos à próxima. Questão número 2, separada nesse nosso desafio OAB, dizendo a lei que, a respeito dos atos e responsabilidade das partes e de seus procuradores, de acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Assertiva A. É defeso ao autor intentar novamente a ação, que, a requerimento do réu, foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa por mais de 30 dias, se não pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Aqui a discussão é bastante interessante nessa assertiva A. Uma vez extinto o processo sem resolução do mérito, artigo 267, a gente tem ali as situações em que há extinção do processo sem resolução do mérito. O artigo 268 do Código de Processo Civil permite que essa demanda seja reapresentada. Só que ela teria sido extinta sem resolução do mérito e o réu, consequentemente, condenado ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Beleza? Ele pode, então, reajuizar a demanda? Claro que sim, senhores. Há uma licitude, uma vez extinto o processo sem resolução do mérito, já que não faz formação ou não há formação de coisa julgada material, que o autor possa reapresentar, consequentemente, essa mesma
demanda em juízo, sem problema absolutamente nenhum. Entretanto, se ele foi condenado nesse primeiro processo ao pagamento das custas e honorários, passa a ser essencial que, ao distribuir a petição dessa nova ação que se inicia, essa repetição de ação, já que extinta ela foi a primeira vez, sem resolução do mérito, que ele demonstre o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, que ele demonstre o pagamento das custas e honorários. Sem a demonstração do pagamento desses valores condenatórios da primeira demanda, ele não poderá reingressar em juízo. É isso que fala para a gente o caput do artigo 268 do Código de Processo Civil. Razão pela qual, senhores, julgamos de novo na questão, observa, letra A. É defeso ao autor intentar novamente a ação que a requerimento do réu foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa por mais de 30 dias. Se não pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Aí realmente é defeso, aí realmente é proibido a esse cidadão o reajuizamento dessa demanda, razão pela qual a assertiva A já é nitidamente assertiva do gabarito, mas vamos às outras questões, às outras assertivas, para que a gente possa, consequentemente, matar melhor essa questão. Está ali a assertiva B. Me acompanha, por favor. O prazo para interposição de recurso será contado da data em que os advogados são intimados da decisão da sentença ou do acórdão, sendo vedada a intimação em audiência. Marca para mim, por favor. Sendo vedada a intimação em audiência, ainda que nessa audiência, seja publicada a sentença ou decisão a partir do momento em que, na própria audiência, existe a decisão proferida. Senhores, essa decisão está sendo publicada em audiência. E mais do que isso, as partes, através de seus advogados, já estão, a partir desse momento, devidamente intimados, fluindo dessa audiência, o prazo para as partes, caso sejam partes vencidas na decisão, apresentar o recurso que seria próprio, seja de uma decisão interlocutória ou da própria sentença proferida, consequentemente, em audiência. Pegaram, senhores? Beleza? Então, essa assertiva B encontra-se assertiva totalmente falsa. Publicou em audiência, um detalhe, porque se o magistrado profere na própria audiência essa decisão, cara, claro que depois ela será publicada no Diário Oficial. O Diário Oficial, dias depois, dará notícia da publicação dessa sentença, dessa decisão interlocutória. Não interessa, o prazo não fluirá nesse caso da publicação da intimação no Diário Oficial. Se proferida em audiência, o prazo para recurso flui dela a audiência. Então, estamos diante de uma assertiva, voltando a ela, a assertiva B, a assertiva falsa. Podemos passar à próxima, só para a gente realmente terminar essa gabaritação. Letra C. A arguição de incompetência absoluta de juízo deverá ser alegada pela parte em preliminar de contestação ou por meio de exceção no prazo da resposta do réu. Incompetência absoluta não é arguída por meio de exceção. A incompetência relativa, sim. Razão pela qual, senhores, estamos diante de uma assertiva nitidamente falsa. Já gabaritamos, mas vamos completar a questão de cima embaixo, por favor. Assertiva D. Aquele que detém a coisa, em nome alheio, demandado em nome próprio, deverá
nomear a autoria o proprietário ou possuidor. Instado a se manifestar, caso o autor se mantenha inerte, findo o prazo legal, presume-se que a nomeação à autoria não foi aceita. Me permitam aqui um destaque, senhores. Aquele que detenha a coisa em nome alheio, como está me dizendo essa assertiva, demandado em nome próprio, realmente deverá nomear a autoria o proprietário ou possuidor. Quem está dizendo isso para a gente é o artigo 62 do Código de Processo Civil. Só que, instado a se manifestar o autor, se ele não se manifesta, ficando inerte, presume-se que a nomeação à autoria não foi aceita. Sabe o que está errado ali, cara? Seguinte, a partir do momento em que o réu faz a nomeação à autoria, o juiz chamará o autor a se manifestar no prazo de 5 dias. É o que fala para a gente o artigo 63 do Código de Processo Civil. Beleza? Se ele, autor, se manifesta, expressamente ele, autor, está aceitando ou não a nomeação à autoria feita pelo réu. Se ele aceita, vamos citar o terceiro, para substituir o réu originário. Se ele não aceita, mantemos o réu originário no processo. Só que a lei considera sempre uma hipótese. Qual hipótese? De intimado esse autor não se manifestar dentro desse prazo de 5 dias, dele ficar inerte, por força do artigo 68 do Código de Processo Civil. Caso ele, autor, seja, na verdade, chamado, inciso 1º do 68, a se manifestar e ele não se manifeste, presume-se aceita a nomeação. E essa assertiva está justamente dizendo o contrário, que não se presumiria aceita a inércia da parte, uma vez instada a se manifestar sobre a nomeação requerida, implicará em aceitação tácita, artigo 68, nesse caso aqui específico, inciso 1º. Pegamos? Ótimo. Podemos ir à próxima questão? Maravilha, gabaritamos a questão número 2. Vamos a essa número 3 separada, por favor, que vai afirmar para a gente que, no âmbito do direito processual civil, os legitimados ativos que proponham ação e interponham recurso poderão desistir deles. Ótimo. O que a questão está dizendo, senhores, é justamente que tanto a ação quanto o direito de recorrer são, na verdade, direitos disponíveis, desde que respeitados os seguintes termos, vamos nós, assertiva A. O credor poderá desistir de toda a execução ou apenas de algumas medidas executivas, desde que suporte as custas e honorários advocatícios, decorrentes da extinção dos embargos, que versarem somente sobre questões processuais e, nos demais casos, quando houver anuência do embargante. É interessante que esse princípio dispositivo, que está sendo aqui relacionado nessa questão, implica numa análise extremamente interessante, senhores, de duas situações. Primeiro, o princípio dispositivo quanto ao direito de ação num processo de conhecimento. Quando nós pensamos no processo de conhecimento, como que esse princípio dispositivo se opera? O princípio dispositivo quanto ao direito de ação no processo de conhecimento pressupõe que, até um determinado momento, lícito é ao autor desistir da ação unilateralmente. E aqui, já que o nome é desafio OAB, desafio lançado aos senhores. Até que momento do processo pode o autor desistir unilateralmente? Muitas vezes a gente carrega
para a resposta dessa assertiva a ideia de que é a partir do ato de citação que necessitará o autor da anuência do réu para desistir da ação. Não é e nunca foi a citação o divisor de águas. A gente coloca na cabeça, a gente carrega esse fantasma em termos de direito processual civil, dizendo que é a partir da citação que a gente poderá ter, consequentemente, ou necessitará da anuência do réu para desistir. Senhores, não é e nunca foi. Pega o seu código para mim aí, por favor. Dá uma olhada no artigo 267, parágrafo 4º, e chegue a uma conclusão junto comigo. Me fala o parágrafo 4º do artigo 267, que, decorrido o prazo de resposta, de novo, decorrido o prazo de resposta, não poderá o cidadão autor desistir da ação sem a anuência do réu. Decorrido o prazo de resposta, me permitam uma melhor interpretação, a interpretação correta desse parágrafo 4º do artigo 267. É apresentada a contestação. Quando a contestação é apresentada, aí sim que a gente tem a necessidade da anuência do réu para desistência. Tranquilo? Então, princípio dispositivo, ligado ali ao exercício regular do direito de ação, vai nos dizer no processo de conhecimento que após a apresentação da contestação, aí que é necessária a anuência do réu para que essa desistência do autor da ação possa ser devidamente homologada pelo magistrado. Excelente. Só que aqui a gente está levando em consideração não processo de conhecimento. Aqui nós estamos levando em consideração processo de execução. E no processo de execução, o princípio dispositivo ganha uma força maior. Sabemos que não há contestação em execução. Em execução, a defesa ganha o nome, processo de execução, claro, a defesa ganha o nome de embargos. E essa equivalência dos embargos como meio de defesa poderia levar alguns a acreditar que, tal como no conhecimento, apresentados os embargos, ele, autor da execução, ele exequente, só poderá desistir da execução com anuência do devedor, do executado, aqui embargante, já que houve a apresentação dos embargos. Essa é realmente a regra, senhores. Entretanto, caso, e aí o princípio dispositivo ganha justamente uma amplitude maior na execução, caso os embargos versem exclusivamente sobre matéria de natureza processual, nesse caso, não será lícita a anuência no caso do executado, no caso do embargante. Podendo, me permitam uma expressão um pouco esdrúxula, o autor da execução, podendo, na verdade, o exequente desistir dela ação de execução, independentemente da anuência do embargante, desde que os embargos versem exclusivamente sobre matéria processual. Pronto, princípio dispositivo com maior amplitude é justamente o que a assertiva está apresentando para a gente. O credor poderá desistir de toda a execução ou de algumas medidas executivas, desde que suporte as custas e honorários advocatícios decorrentes da extinção dos embargos que versarem somente sobre questões processuais e nos demais casos, quando houver a anuência do embargante, matamos a assertiva verdadeira, vamos matar a B. O recorrente poderá desistir do recurso interposto a qualquer tempo, desde que não se trate dele de consórcio e que a parte contrária, uma vez intimada, manifeste expressamente a sua anuência. Senhores, recurso é ato voluntário e dispositivo. Primeiro, eu recorro se eu quiser, é ato de vontade, é ato volitivo, sou eu, enquanto cidadão, parte vencida, que exteriorizarei a minha vontade de recorrer. Maravilha. Só que é um direito que permite renúncia.
só que é um direito que, uma vez exercido, permite desistência. E isso, segundo o Código de Processo Civil, artigos 501 e 502, independentemente de anuência de qualquer pessoa. Pegamos? Então, artigo 501 e 502 representam essa amplitude do princípio dispositivo, do abrir mão, do renunciado, desistir de uma coisa chamada recurso, independentemente da anuência, de eventuais litisconsortes ou mesmo da parte contrária. Tranquilo? Então, vamos à próxima assertiva. Está lá, ó, lançada, letra C. Na intervenção de terceiros, a assistência obsta que a parte desista da ação, que somente poderá ocorrer com a anuência expressa do assistente. Nesse caso, a desistência independe de homologação por sentença. Duas coisas equivocadas, guarda para mim. A assistência não impede que o cidadão que seja o assistido possa renunciar, possa desistir justamente do direito de recorrer, ou, se for o autor, de desistir da ação. O fato da existência da assistência não obsta que a parte desista da ação. Tranquilo? E mais do que isso, senhores, joga de novo a assertiva C, observa ali um outro equívoco nela. Nesse caso, a desistência independe de homologação por sentença. A desistência independe de homologação por sentença. A desistência é o único ato da parte que, para gerar efeitos, dependerá de homologação. Vamos estipular uma regra aqui em relação a atos processuais? A regra é a seguinte, senhores. Todos os atos processuais das partes são manifestações de vontade, uni ou bilaterais. Muitas vezes, basta o ato de um para que haja um efeito a ser produzido. Entretanto, muitas vezes é necessário a anuência, como a gente já até observou, da outra parte, para que um determinado ato processual possa gerar efeito. E uma vez exteriorizada a vontade através do ato processual, seja de forma uni ou bilateral, ele gera efeitos imediatos, salvo a desistência, porque ela, desistência, sim, necessita, para gerar efeitos, de homologação. A desistência é o único ato da parte que dependerá de homologação para gerar efeitos. Assertiva C, falsa. Vamos para D, vamos nós. A desistência da ação que produz efeitos somente depois de homologada por sentença, beleza, é o que a gente estava conversando, implica a extinção do processo. Aqui há uma heresia, senhores, com resolução do mérito. Heresia. Caso tenha transcorrido o prazo para a resposta do réu, o pedido de desistência estará sujeito ao seu consentimento. Percebam, caso tenha transcorrido o prazo para a resposta do réu, o pedido de desistência estará sujeito ao seu consentimento. Beleza? Essa segunda parte da assertiva, idêntica à discussão que a gente abriu no artigo 267, parágrafo 4º. Mas a heresia da questão está em destaque. Senhores, quando a gente fala em desistência, desistência, na verdade, é motivo de extinção do processo sem resolução do mérito. A renúncia, porque renúncia é abrir mão do direito material, a renúncia é sim motivo de extinção do processo com julgamento, com resolução do mérito. A desistência, entretanto, está ligada ao direito de ação. E desistência, me dá ali a extinção do processo sem resolução do mérito. Pegamos, senhores? Beleza, trabalhamos aí essa
última assertiva, matamos mais essa questão. Vamos embora, que a gente tem mais algumas questões para analisar e discutir nesse nosso desafio OAB. Tranquilo?